Fala pessoal, João Paulo, atualmente cursando Gestão da Informação na Universidade Federal de Pernambuco, 960 pontos na redação do Enem e tirei 700 em 2017 e 2018 tirei 580. E a parte disso, eu vou deixar a redação um pouco mais simples para você, porque eu peguei os meus erros, coloquei eles em um papel e sei que vocês passam isso todos os dias. Como dizia Albert Einstein, as coisas deveriam ser o mais simples possíveis, mas não simplificadas. Então a gente tem que passar pelo processo de aprendizagem, a gente tem que pegar as nossas dificuldades, colocá-las frente a frente com o nosso rosto e passar por essas limitações. E eu sei essas limitações que vocês passam, porque eu passei e ainda passo também em algumas outras áreas. E a partir disso, vamos lá. Se você viu os outros dois vídeos do canal, eu li a minha redação e o segundo vídeo eu falei que a estrutura é a parte mais importante para você fazer uma redação. Vamos ao seguinte, esse sou eu em 2017 quando eu tirei 700 pontos. Vamos lá. Meu irmão, desafio para formação educacional de surdo no Brasil, velho. Nem eu me formei ainda, eu vou formar surdo. Se eu soubesse falar de surdo, eu teria tirado pelo menos uns 900, no mínimo. E esse sou eu em 2018. Sério, pô? Manipulação do comportamento do usuário através de dados pela internet. Não, se eu soubesse... Peraí. Se eu soubesse falar de manipulação do comportamento do usuário pelos dados na internet, se eu pensasse nesse tema antes do Enem, era 900. Na moral, na lata aí, pô. Na moral, eu tô 900. Se você percebeu, essas duas mentalidades elas foram idênticas. A mentalidade não mudou de um ano para o outro. Em um ano eu tirei 700, no outro ano eu tirei 580. Então eu regredi. Se eu regredi, quer dizer que faltava alguma coisa eu aprender. Tem uma frase que diz: tudo que você precisa está atrás do que você ainda não aprendeu, e nada te impede de aprender. Quando você estuda igual a maioria das pessoas, você vai ter as mesmas reclamações, você vai ter as mesmas dificuldades, e se você não for atrás dessas dificuldades, você vai se contentar em saber que você está na maioria. Por exemplo, redação ano passado eu tirei 960 pontos. Eu fiquei nos 3% de pessoas que tiraram mais de 900 pontos na redação. Quer dizer, de 5 milhões de inscritos, sei lá, não sei quantos fizeram a prova, 3 milhões, não sei quantas pessoas fizeram. Desse número aí, 3% de pessoas tiraram mais de 900 pontos na redação. Então, 3% de pessoas sabem as suas dificuldades e estudaram a estrutura da redação. Segundo Albert Einstein, uma mente que se expande, ela não volta mais ao seu tamanho original. Então, esse vídeo aqui eu vou tentar ao máximo colocar a estrutura da redação, como estudar a estrutura da redação sozinho, sendo autodidata. Primeiro, você precisava entender essa introdução, porque se você continuar estudando feito todo mundo estuda, você vai ter os mesmos resultados, as mesmas reclamações, você vai dizer que o tema é difícil, só que o tema, mesmo sendo difícil, tem pessoas que tiram 1000. Se tem pessoas que tiram 1000, a gente tem que entender o que essas pessoas fizeram e se espelhar no exemplo dela, que elas tiraram 1000. Então vamos lá, vamos analisar a introdução de uma redação nota 1000 do ano de 2015. A autora é Amanda Carvalho Maia Castro. Parabéns, Amanda. O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos lá. A competência 2, ela diz que você tem que compreender a proposta de redação. Qual a proposta desse tema? Ele não está falando sobre a violência contra a mulher, mas especificamente está falando sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Certo? Vamos lá. Como a Amanda começou a introdução dela? A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Pronto. Ela já expôs o tema. Já colocou o tema. Quem for ler essa introdução já sabe o que ela vai falar. Ela falou que a violência contra a mulher tem um aumento significativo. Se teve um aumento significativo, é porque a violência persistiu. Então você vai, no seu primeiro ponto, antes de você colocar o seu primeiro ponto final aqui, você tem que expor o seu tema. O tema está falando sobre o quê? Manipulação do comportamento visual. Vamos lá. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é o cinema? Você coloca lá, o cinema, principal transmissor de filmes, faz parte da evolução do homem enquanto ser vivente. Você vai expor o tema da sua melhor forma. Ou você dá um conceito do tema, você explica o que é a persistência da violência contra a mulher, ou você explica o que é o cinema, quando o tema for o cinema, por exemplo, ou você dá uma alusão histórica, que futuramente a gente vai ver redações com alusões de início, certo? Aí pronto. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Beleza. A violência contra a mulher tem aumentado, então está persistindo. De acordo com o mapa da violência de 2012, isso estava no texto de apoio, beleza? Ela não colocou as mesmas palavras, ela parafraseou. O que é parafrasear?
é colocar o mesmo sentido da frase em palavras diferentes, certo? De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Então ela falou que a violência está persistindo, os casos estão aumentando, e ela provou que esses casos estão aumentando de acordo com uma pesquisa que estava no texto de apoio, certo? Ela parafraseou a pesquisa do texto de apoio. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Vamos lá, vamos explicar aqui o que a Amanda fez. Primeiro, a Amanda expôs o tema, ela colocou o tema de início. Gente, a violência contra a mulher, ela persiste. E ela colocou nas palavras dela, certo? Por que a violência contra a mulher, ela persiste? Aí você responde isso. Ela falou que a violência contra a mulher persiste e falou por que ela disse isso. Ela falou que a violência persiste e disse que ela confirmou a sua fala aqui, ó. Ela disse que, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número blá 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 aumentou em um certo período, certo? Ela confirmou aquilo que ela falou. O texto é um texto dissertativo, argumentativo. Se você falar algo, você tem que defender aquilo que você falou. Ela falou algo e defendeu aquilo que ela falou. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Ela falou que, além da violência física, tem 48% de tipos de outros tipos de violência, dentre eles a violência psicológica, certo? Falou que tem violência física, violência psicológica e outros tipos de violência. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Vamos lá. Nessa introdução, Amanda, ela demonstrou domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ela soube escrever, não teve desvios gramaticais e o que ela falou aqui ficou coerente. Segundo, ela entendeu a proposta de redação, porque a proposta de redação ela está falando sobre a persistência da violência contra a mulher e não só sobre a violência, mas a persistência da violência. Terceira competência diz o seguinte: compreender a proposta de redação e elaborar um texto no gênero dissertativo argumentativo. Os limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo. Limite estrutural é introdução, desenvolvimento, conclusão. Gênero dissertativo argumentativo. Dissertar significa falar sobre algo e argumentativo significa argumentar. Então você vai falar sobre algo, você vai falar sobre o tema e você vai argumentar porque você falou sobre isso, sobre o tema. Vamos lá. Ela falou que a violência, ela aumenta, explicou onde a violência está aumentando, em que ano a violência está aumentando, quais são os tipos de violência e por que essa violência persiste. Ela botou assim: nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática ela persiste por ter raízes históricas e raízes ideológicas. Então, no primeiro desenvolvimento, ela vai falar sobre raízes históricas que fazem a violência persistir e raízes ideológicas que confirmam a persistência da violência contra a mulher, certo? Resumindo, como é que eu estudo a estrutura? Você entende o que está por trás de uma introdução. Aqui a gente entendeu que a introdução dela teve exposição do tema, ela confirmou o tema, ela explicou a confirmação dela, que foi na hora que ela falou sobre os tipos de violência, e falou onde essa violência persiste. A violência persiste por quê? Onde? Por causa de quê? Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas, certo? Vamos analisar as 5 competências dentro da introdução de Amanda, certo? Vamos lá. Só um bizu, tá? Quando você chega na redação do Enem, você já chega com os seus 1000 pontos. A sua redação já tem 1000. Quando você vai construindo o seu texto, os corretores eles vão tirando os pontos, tá entendendo? Você que vai perdendo de acordo com os seus erros, certo? Primeira competência de Amanda. Primeira competência da redação: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Amanda escreveu bem, não teve desvios gramaticais
Então, Amanda, até aqui, não perdeu nenhum ponto na primeira competência, que é demonstrar o domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Segunda competência, compreender a proposta de redação dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo e argumentativo em prosa. Vamos lá. Ela compreendeu a proposta, ela falou que a violência ela tem um aumento significativo, então ela está persistindo. Ela falou que ela deu um dado importante que foi de acordo com o mapa da violência 2012. Pronto, esse dado foi muito importante, reforçou o que ela falou. E terceiro, ela falou que existem alguns tipos de violência e que essa violência, esses problemas persistem devido a raízes históricas e raízes ideológicas. Então a tese dela o que ela vai tratar no texto dela a persistência da violência contra a mulher existe por causa das raízes ideológicas e pelas raízes históricas. Então Amanda completou a competência 3, que diz para ser um texto dissertativo argumentativo, que é onde você fala e você defende o que você falou. Quarta competência, o uso de mecanismos linguísticos. O uso de mecanismos linguísticos são conectivos. Conectivos, por exemplo, ela usou esse conectivo aqui, ó. Nesse âmbito, recomendo você a usar a dar uma lida sobre conectivos. Aí você vai entender os tipos de conectivos que tem. Nesse âmbito, nesse sentido, nesse contexto. E a quinta competência é elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A quinta competência ela é separada porque a quinta competência ela se refere ao último parágrafo, que é a conclusão. E nesse momento a gente analisou a introdução. Ao decorrer dos vídeos, a gente vai ter vídeos mais específicos, contextuais e vídeos mais didáticos. Por exemplo, esse vídeo foi contextual no começo do vídeo, que a gente relacionou comigo e sobre alguns pensamentos que a gente tem. E agora falou um pouco sobre a estrutura, sobre como analisar a estrutura. Então, vamos lá. É só o começo. Ao decorrer do ano a gente vai ter mais vídeos aí. A gente vai ter mais vídeos de forma que as dificuldades elas sejam sanadas, diminuídas. Então, vamos lá. Obrigado por assistir. Se você chegou aqui, recomenda esse vídeo para alguém que está precisando estudar para a redação do Enem. Vai agregar valor a essa pessoa, de forma que essa pessoa não esqueça de mim. Eu passei pela vida dela. É isso, e é só o começo. Valeu!